Bom, boa noite. Quem está falando é o Davis, o treinador de vocês. Estou aqui para passar uma videoaula sobre os ajustes de cobertura no nosso sistema de blitz. Eu noto que hoje muitas vezes a gente fica um tanto quanto perdido em quais ajustes fazer, tá? Então eu nomeei blitz por blitz e mostrei os ajustes feitos em cada uma das formações. Existem basicamente três tipos de formação, que são as formações 3-1, com três recebedores de um lado e um do outro, as formações 2-2, que tem dois recebedores de um lado e dois do outro, e as formações 2-1, dois recebedores de um lado e um do outro, e aí dois backs. São as formações básicas. Pode haver variações, mas essas são as formações básicas. Então, vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, observações. Não considerar fronts ou alinhamentos. Focar em quem cobre quem. Não interessa. O front que está desenhado é meramente ilustrativo ou alinhamento também. É focar nas coberturas. Entender que o front chamado só se quebra em cobertura mano a mano. Ou seja, se eu estou numa cobertura de zona, o jogador pode se mover, pode ir para um lado e para o outro, tanto faz. Tá? Só se quebra em cobertura mano a mano, que aí eu vou cobrir o jogador. Não confundir as coberturas verde e vermelho com marcação mano a mano. Nelas todas são em zona e o Sam só pega o TE, exclusivamente o TE. Então você se mantém em zona, exceto o Sam, que vai marcar individualmente o Tyren. Se não tiver Tyren, ele não vai marcar ninguém e vai fazer o rush, ok? Verde e vermelho são coberturas de zona, exceto o Sam, que pega exclusivamente o Tyren, ok? São observações importantes que vocês têm que entender. Vamos começar pela primeira blitz, que é a blitz Verdun, que é uma blitz do Mike Becker, do Mike Linebacker, ok? Nessa blitz nós temos o nose tackle entrando no A-gap, o strong side tackle entrando no C-gap e o Mike ataca o strong B-gap, ok? Para fazer o rush. São as linhas contínuas, tá? Para quem está com dificuldade. Então na formação 2-2, o que, que acontece? Cada corner fica com o jogador 1, que são os das pontas. O número 2 fica sendo responsabilidade do strong safety. O número 2 do weak side é responsabilidade do Ryan. E o 3 é responsabilidade do Sam, ok? Porque o running back vai estar no lado forte, então o Sam é responsabilidade do 3. Na formação 3-1, o que passa a ser, o que muda é que o 3 continua a mesma coisa, continua sendo 3, só que geralmente vai ser o running back, vai ser do Ryan. E na formação 2-1, mesma coisa. Então que fique claro, jogadores número 1, os das pontas, são dos corners. O 2 do strong side é do strong safety e do weak side é do Ryan. E o 3 é do Sam. Ok? Ficou claro, né? Então essa é a Blitz Verdun, em que a gente tem o Mike fazendo a Blitz. Depois nós temos a Cigano, em que é uma Blitz do Ryan, em que o tackle do weak side entra no A-gap e ele acaba entrando no B-gap. Com isso, número 1 dos corners, número 2 no weak side, o strong safety, ou seja, na formação 2-2, no weak side, o strong safety vai para o weak side porque o Ryan vai estar em blitz. Então o strong safety em 2-2 vai para o weak side. E o Sam fica com o 2 no strong side e o 3 é do Mike. Informações 3-1, o Sam volta, o strong safety volta para o strong side, fica com o número 2 e o Sam passa a ter o número 3. E o Mike fica com o 2 do weak side, certo? Informações 2-1, tá? Os backs ficam sendo responsabilidades do Mike e do Sam. E o strong safety fica com o número 2 do strong side. Notem que em I-formation não dá para definir direito quem vai cobrir qual back. Então vocês têm que analisar. Por exemplo, o fullback saiu para o lado do Sam, ele é responsabilidade do Sam. O running back saiu para o lado do Mike, ele é responsabilidade do Mike. E se for invertido, o contrário. Glover, exatamente as mesmas regras que a anterior. Por quê? Porque Glover é uma blitz também do Ryan. Então continua aplicando as mesmas regras. Se for formação 2-2, o strong safety vem para o weak side. Se for 3-1 ou 2-1, ele vem para o strong side. Ok? Shogun, exatamente a mesma coisa.
tá? Porque novamente é uma blitz do Ryan. E Machida, exatamente a mesma coisa. Só que a Machida ela tem um detalhe. O Will ele dropa. E no playbook fala dropa para a zona do Ryan, mas não tem zona. Então ele dropa e fica atento a essa lateral aqui, para tentar roubar um passe no flat e tal. Ele não tem responsabilidade sobre nenhum jogador. Ele dropa e fica tentando roubar um passe no flat, ok? Depois disso nós temos a blitz jacaré. Essa aqui exige um pouquinho mais de atenção nos ajustes, tá? Na jacaré nós temos o strong safety fazendo uma blitz no strong side por fora, tá? Então nela os ajustes são na 2-2, o 1 dos corners, o 2 no strong side do Sam, no weak side do Ryan e o 3 do Mike. Informação 3-1, ela tem uma variação. Fica sendo corners com os jogadores de número 1, o Sam com o 2 e o Mike com o 3 no strong side e o 2 no weak side é do Ryan. E nas formações 2-1, o Sam fica com o 2, certo? E o Mike e o Ryan com os backs. Não tem dificuldade. Só lembrar, o strong side está em blitz, os dois outside linebackers, no caso, né, o Sam e o Ryan, já que o weak não tem responsabilidade em passe, cobrem os jogadores nos slots e o Mike fica com o running back. Caso caia mais um jogador para o lado do Mike, ele assume o terceiro e o running back fica sendo o Ryan. Belfort, blitz do free safety, mesma coisa, porque o strong safety vai entrar para fazer a cobertura no fundo. Então, regras não mudam. Se aplicam as mesmas regras da formação do blitz jacaré. Ok? Spider, essa é a nossa blitz que exige mais ajuste e ela é praticamente uma cover zero. Tá? Por quê? Porque ela é uma cover zero e a gente tem que usar ela com muita parcimônia, com muito cuidado. Usar principalmente contra times que os backs não saiam ou que o tight end não saia. Porque nessa blitz nós temos o strong safety e o Sam entrando em blitz. Tá? Então nós temos que ter um pouco mais de cuidado. Os jogadores número 1, numa formação 2-2, por exemplo, continuam com o corner, com os corners, certo? O jogador número 2 do strong side, ele é do Mike. E o 2 do weak side é do Ryan. E o free safety, ele fica de olho no 3. Mas fica de olho lá de trás mesmo, tá? Principalmente se ele for running back. Fica de olho e vê se ele sai. Se ele não sair, fica de olho na cobertura da bola. Tá? Agora, numa formação 3-1, mesma coisa. Geralmente ele pode ser o tight end ou o nickel. O free safety marca lá de longe, tá? E o 2 do weak side fica sendo do Ryan. Exatamente a mesma coisa na formação 2-1. Então o free safety vai sempre ficar de olho num jogador, mas lá de longe. Geralmente ou o tight end ou o running back, que não fazem rotas tão funda. Então eu consigo que ele fique no fundo do campo, fazendo uma eventual cobertura, mas fique de olho no escape de um jogador. Nessa, o Mike tem que ficar bastante ligado, que várias vezes ele vai marcar o slot receiver. Depois nós temos a Aldo, que é uma blitz em que o strong safety entra pelo meio do campo, no gap A. Nela vão se aplicar basicamente as mesmas regras da jacaré, ok? Não tem muita dificuldade. 1 com os corners, 2, quando for 2-2, né? Sam e Ryan, e o 3 com o Mike. Quando for 3-1, é corner, Sam e Mike, no outro lado, corner e Ryan. Não tem erro. Na Barão, mesma coisa, se aplicam as mesmas regras, tá? Da anterior, então não tem erro. São blitz fáceis, os ajustes são fáceis. Na Minotauro, que é uma blitz do corner do strong side, a gente tem um ajuste diferente. O strong safety vai ficar com o número 1, o Sam vai ficar com o 2, o Mike vai ficar com o 3, o corner do outro lado com o 1 e o Ryan com o 2. Agora, se for 3 jogadores, e aí mantém-se a mesma coisa, é a mesma regra para todos. Tá? E o free fica de olho nos outros jogadores. Ok? Não tem erro, tá tudo desenhado aí. Regras para ajuste contra o motion, que é uma coisa que eu vejo que vocês têm muita dificuldade. Quando o jogador que fizer o motion estiver sendo marcado por um cornerback ou por um safety, ele deverá ser acompanhado até o fim, mesmo que ele mude de lado. Ou seja, se é um cornerback ou um safety marcando e o jogador faz o motion e nós estivermos em mano a mano, ele tem que acompanhar.
Quando o jogador que fizer o motion estiver sendo marcado por um linebacker, é feito o ajuste, pulando sempre um jogador. Vocês vão entender melhor no slide que eu vou passar logo depois do defensive back. Então aqui o motion do jogador marcado por DB. O strong safety está marcando o H, né? Nesse caso, aqui como eu estou mostrando com o cursor, tá corner com Z, corner com X, o Mike com o running back e o Sam com o Y. O H faz o motion, o strong safety acompanha até o final, certo? É um jogador marcado por um DB, ele vai. Agora nós temos a seguinte situação. O strong safety está fazendo uma blitz. E aí a marcação está da seguinte maneira. O Ryan está com o H, o Mike está com o running back e o Sam está com o Y. O H fez o motion para o outro lado. O Ryan não vai até o outro lado. Há um ajuste. O Sam passa a pegar o H, que fez o motion. O Mike se ajusta para pegar o Y, certo? Ou seja, 1, 2 e 3. O Ryan vem para a posição onde o Mike está e pega o running back, para esse meio não estar tá vazio. Porque senão é muito fácil. Toda vez o adversário faria o motion, abriria o nosso box, porque o Mike teria que abrir para pegar ou o Tyrande ou o Nickel, e a gente ficaria sem ninguém aqui mano a mano. Então o Ryan cai aqui para dentro quando fizerem esse motion para fazer uma 3-3. Uma 3-1, desculpa. Acho que não tem dificuldade, acho que fica claro, e eu quero que vocês vejam o vídeo e tirem as dúvidas comigo. Beleza? Espero que seja proveitoso, espero que vocês usem essa nova ferramenta aí. Obrigado, valeu, um abraço.